A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um AdnaCast. Eu sou João Paulo Caetano e estou aqui com o meu amigo Marco Milhomem. E aí, Marco, tudo bem? Oi, João, tudo bem, tudo tranquilo. Hoje é mais um dia especial, né? Mais um dia de AdnaCast, né? E com uma pessoa super especial, né, João? E expert no assunto. É verdade. E digo para você, Marco, o assunto é muito curioso e eu falo que eu fico extremamente, assim, vidrado nesse assunto. Importante, né? Um assunto importante, eu acho que para todos nós, para a igreja, para os irmãos que vão assistir. Não perca, assista até o final, porque o assunto é muito pertinente e importante. Não esqueça de dar o like lá, de compartilhar esse podcast, né? Nosso AdnaCast, que vai estar ajudando, abençoando a igreja, abençoando várias outras pessoas, porque o assunto hoje é muito especial, com um pastor muito especial, né, João? É verdade, é um assunto que mexe muito com o crente, né? É verdade. Então vamos apresentar nosso convidado, né? Nós estamos aqui... Nada mais, nada menos que... nós estamos aqui, ele é economista, né? Ele é pastor, ele é tesoureiro da nossa matriz, né? Tesoureiro geral da Adna, Tesoureiro geral da Adna. É o nosso pastor Epitácio. Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo, pastor Epitácio. Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor Marco, Pai do Senhor João Paulo. Estamos aqui, né? Mais um dia Vou tentar esclarecer alguns assuntos, porque é um assunto polêmico. Não que eu seja dono da verdade, mas aquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente vai falar com vocês aí. Ok? Amém, pastor. Amém. Pastor Epitácio, o senhor tem quanto tempo já de Adna? Se quando abriu a igreja, o senhor já estava aqui, pastor, é verdade? Praticamente. Bem, 1999, vim para cá e estou até hoje. Foi antes um pouquinho antes da separação, né? Foi. 1999. Aí no ano 2000 batizei e estamos aqui até hoje, dando glórias e aleluia. Glória a Deus. Amém. Pastor, antes de nós entrarmos no assunto principal, queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história. Desde quando o senhor conheceu o Senhor Jesus? Já veio de um lar cristão? Conta um pouquinho para nós aí, essa caminhada até se tornar hoje um pastor de tanta referência para nós dentro da nossa congregação. Sempre fui cercado por pessoas evangélicas, né? Sim. Quando eu casei com minha esposa, o irmão dela já frequentava lá a presbiteriana e ele logo se tornou pastor. Então ele sempre convidava a gente para ir na escola, para ir lá ver no domingo, e sempre a gente dando glória a Deus. Eu acho que o Senhor foi trabalhando. Foi trabalhando, porque na verdade a Bíblia fala que é Ele que nos escolhe, não somos nós que escolhemos Ele, né? Já tinha um propósito. E né? em 99 tinha um rapaz, ele é até presbítero aqui da igreja, o Adalberto Jorge. Adalberto aí convidou para ele era crente e até a gente brincava que a gente ia desvirtuar ele. Nessa época não era crente. Eu tô falando aqui, João, até falei ao Adalberto porque eu sei um pouquinho da história do pastor. Pouquinho assim só. Não, eu sei. Por isso que eu falei que é o Adalberto, quando ele não lembrou, não. O que você tem, que eu queria até é essas aulas que você tem particular com ele, que eu ainda não tenho, né? Verdade. Mas vamos criar intimidade aí, pastor. Então o Adalberto convidou para o noivado dele aqui. E minha esposa já tinha vindo com a irmã Adriana aqui, já tinha falado. Aí quando chegamos aqui, era aqui, né? Mas só que a igrejinha era pequena. A igreja não era assim, João, virada, ela era pra cá. Me lembro. O púlpito era na porta de onde vem pros sanitários. Me lembro que do podcast que nós fizemos com o pastor Edivaldo, né? Ele explicando como que começou, tudo muito bacana. E aí, pastor? E aí eu a partir de então comecei a frequentar aqui, aí no terceiro culto já aceitei. Quer dizer, me aceitaram Jesus lá na barra, eu nem sabia o que estava fazendo. Depois eu comecei a entender, aí eu tornei a aceitar Jesus novamente. E quantos anos o senhor tinha quando o senhor aceitou Jesus, pastor? 47. 47 anos. E antes disso, o senhor... 43. O senhor tinha 43 anos. 43. E antes disso, o senhor não frequentava a igreja? Não, ia, né, falava que era católico, mas só ia lá só para aniversário, batismo, essas coisas. Casamento, mas não frequentava nada. Maravilha. E aí o senhor é economista, o senhor fez a faculdade de economia em que ano, pastor? Eu terminei em 1900
Em 94, parece. 94 que eu terminei. E o senhor chegou a atuar nessa área na vida secular ou não? Não. Eu sempre fui técnico em eletrotécnica, trabalhava na empresa Semat e me aposentei como técnico em eletricidade. Mas essa faculdade de economia veio por uma paixão na parte de finanças, porque tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que o senhor era economista, poxa, economista, tesoureiro, tem tanto conhecimento nessa área de finanças, na parte espiritual também. Eu falei, administração, inclusive. Né? Eu falei, administração do dinheiro, né? Então... mas eu acho que já era Deus trabalhando na nossa vida, porque ele já sabia que a gente ia vir para cá e ia ser tesoureiro. É verdade, né? Eu já sabia. E aí precisa de estar acompanhando as legislações, o pastor e tudo e tal. E aí, é isso aí. E quantos anos já como pastor? Como pastor agora é só 2 anos. 2 anos? 2 anos. Amém. Glória a Deus. Fiquei uma vida inteira como evangelista quase aqui. Fui diácono, depois fui presbítero, aí foi seguido assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, eu peguei diácono, aí no outro ano teve a convenção, fui a presbítero. Aí no outro ano teve a convenção, porque a convenção da Cia do Espera é feita aqui, né? Sim. Aí já fui evangelista. E agora na última, quando foi essa negócio de pastores, né? O ELAD, que falou. Aí o pastor Moisés era o pastor da convenção, veio e já me consagraram a pastor. Mas eu fiquei surpreso, eu nem esperava esse negócio dele. Mas Deus surpreendendo. Eu surpreendendo. E o senhor ganhando uma autoridade maior espiritual, né? A responsabilidade aumenta. Né? Vem uma autoridade. Então aquilo às vezes que o senhor tinha de conhecimento, agora você vai fazer com mais autoridade no mundo do espírito, né? É verdade. Mas pastor, vamos lá. E... Entrar no assunto, né, gente conversando, e assim, eu fico impactado com o seu nível de conhecimento quando nós falamos de dinheiro no reino, né? Finanças no reino. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, que eu tenho certeza que muitos lá dentro de casa que está nos assistindo, tem essa dúvida, né? Eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, nós já conversamos um pouco, mas eu queria levar esse conhecimento para os nossos ouvintes, né? Pastor, qual é a diferença entre primícias, ofertas e dízimos? Fala para nós um pouquinho sobre isso. Olha, esse é um assunto bem polêmico, né? Porque às vezes as pessoas interpretam de uma maneira, outras interpretam de outra, mas pelo que eu estudei, olhei, li, é o seguinte: as primícias são as coisas que são colhidas primeiro. Por exemplo, lá em Israel, as primícias era a primeira colheita. Essa primeira colheita, isso aí não vinha para o templo em si, porque não é dízimo e a oferta. As primícias pertencem ao pastor. O dízimo pertence à casa do Senhor e as ofertas. E as ofertas, ela tem várias divisões de oferta. Tem a oferta pacífica, oferta para sacrifício, oferta de holocausto. Então as ofertas são muitas. Quando o pessoal chega, a oferta de ações de graça, que ações de graça, a maioria do povo chega, escreve um bilhete e manda aí. Não, tem que ter oferta, tem que ter dinheiro. Porque a turma pensa que é dar dinheiro, papel, mas não é. Porque quando você dá também, pastor, eu entendo assim, com um propósito daquilo, né? Com um propósito. Então sempre. Você tem que falar desse propósito com Deus, né? Exatamente, porque as ofertas, tudo tem um propósito. Porque para a oferta primeiro, quem fez primeiro foi Deus. Então ele fez primeiro com um propósito. Qual era o propósito de Deus? Porque Deus deu uma oferta. Para quem que ele entregou essa oferta? Vamos repetir isso aqui. Para Deus. Deus deu uma oferta que foi quem? Jesus. Qual que era o objetivo dele? Nos alcançar, porque todo mundo pensa que Jesus foi dado para nós. Não, Jesus foi uma oferta que Deus deu para ele mesmo. Porque segundo Salmo 138, verso 2, como não tinha ninguém maior do que Deus, ele levou a palavra dele acima de tudo. Então até ele cumpre os princípios que ele mesmo estabeleceu. Por quê? Porque ele levou a palavra dele acima dele. E isso é fato, né? Deus, você pode ver em vários momentos na palavra de Deus que ele
cumpre todo o rito, né? Todos os princípios que ele mesmo estabeleceu. Ele mesmo estabeleceu. Para que ele mesmo possa cumprir aquilo que ele mesmo prometeu. Ele mesmo prometeu. Então, por isso que fala que ele é fiel. Por quê? Porque ele não se nega, ele não pode negar. Como não tem... Para ele deixar de cumprir os princípios dele, ele tem que parar de existir. Mas, pastor, então olha lá, pelo que eu entendi. As primícias, eu separo ela para o pastor. Para o pastor. E não para o corpo, não para a igreja. Não para a igreja. Então eu vou lá, separo a primícia para o meu pastor, isso que é minha primícia. É. Aí os meus dízimos é para a casa do tesouro. Casa do tesouro. E as ofertas? As ofertas também é para a casa do tesouro. Agora, depende de onde você está levando. Porque o dízimo tem lugar específico. Se você é membro dessa igreja, o dízimo tem que ser aqui. Muitas vezes você vai acompanhar algum profeta, porque tem pessoal que gosta de profeta, né? E principalmente onde dá confusão. Deu confusão, todo mundo vai ver. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. E o povo dá alguma coisa, mas dá com uma parte do dízimo. Tinha que ser uma oferta, não, né, eles têm que ser oferta. Porque é o seguinte, oferta. O dízimo... Porque todo mundo pensa que nós estamos honrando Deus por dízimo. Não. Dízimo é Deus nos honrando com 90%. Porque tudo é dele, 100% é dele. Né? Olha só, a inversão da visão, né? Então não estou ajudando Deus com os 10%. É ele que está me ajudando com 90%. Com 90%. Porque agora ele confia tanto em você que ele nem quer. Ele deixou você separar os 10 e levar para casa dele. E você fica com 90%. Mas, pastor, agora, quando você tira alguma coisa desses 90%, a Bíblia fala que é altos louvores e sublime adoração. Porque você está dando um tributo a Deus, mas também você está tendo em troca. Pastor, e como as ofertas? Mas falando das primícias, eu tenho uma dúvida. Como que a gente faz a mensuração do valor da primícia? Como que se mede? Qual é a primícia que o cristão separa? Olha, as primícias, ela não tem valor específico, tá? Não tem um percentual, não tem um valor? Não tem. Vai depender do coração, da generosidade do nosso coração, certo? Então essa generosidade é para a primícia e para as ofertas, porque o dízimo é uma obrigação. O dízimo já está estabelecido, O dízimo já está estabelecido. Agora, por exemplo, nós temos na Bíblia a apresentação de criança, certo? Sim. Porque Jesus, aí fala que Jesus foi apresentado tudo, mas só que não completa. Porque a apresentação da criança tem que ser feita com uma oferta também. Por quê? Porque essas ofertas vão garantir 7 bênçãos para essa criança. Vai garantir os padrinhos proféticos, né? Que a Igreja Católica pôs os padrinhos lá para cuidar, né? Pai substitutivo, mas não é. São pais proféticos que vai te dar um destino profético, tá? Riquezas vai vir de longe como veio para Jesus. Porque os reis magos, nós temos aqui até que falar sobre isso, porque as lapinhas que tem aí, as representações que a Igreja Católica fala, coloca 3 reis. A Bíblia não fala, que fala reis magos, né? Vem trazendo presente. E aí pensa que é um pedacinho de ouro, um negocinho de perfume de mirra, mas não é. Se você pegar a relação de presente que Sabá deu para Salomão e Salomão deu para Sabá, e você vai ver como que reis se presenteavam. E eles estavam procurando um rei que supostamente era maior do que eles. Então, isso aqui, eu falo aqui, até vai chocar um pouco o povo, mas Jesus nunca foi pobre. Nem na glória, nem aqui na terra. Porque sempre Deus proveu tudo, né? Ele, na verdade, ele era liberto disso, né? Porque ele deixava de... Porque como que ele foi sustentar 12 famílias? Porque ele chamou os caras. Ele não era Robin Hood para estar roubando de Herodes. Né? E quando precisou alimentar 5.000 pessoas na praia, ele alimentou. Isso. E quando faltou o dinheiro, aí tem aquelas mulheres, que até Maria Madalena também entrou nessa aí. A mulher de Herodes, a mulher do Pôncio Pilato. Então pode-se dizer, pastor,
que Jesus, aqui na Terra, ele teve tudo o que ele queria, que precisava. Tudo, inclusive, se você ler direitinho a Bíblia, ele tinha 4 casas na praia, no mínimo 4 casas. Na praia. Na praia. Olha só. Aí. Lê lá direitinho que você vai ver onde está essas casas. O problema nosso é a tradução que nos chega, que chega meio truncado. Certo? Por exemplo, nós temos lá na tradução do segundo versículo da Bíblia, fala assim, que a terra era sem forma e vazia. Tá? Lá em Ló fala assim que a mulher de Ló, quando olhou para trás, tornou-se uma estátua de sal. Mas a palavra usada para era e para tornou-se é a mesma. Então lá tinha que ser que a terra tornou-se sem forma e vazia, porque Deus não faz nada sem forma nem vazio. O primeiro versículo está lá, ó. E Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Acabou a criação. Aí, no outro momento, em outra era, você vai ler o versículo 2. E a terra tornou-se. A tradução correta seria tornou-se sem forma e vazia. Porque ele não fez para ser nem sem forma e nem para ser. Criou para ser habitada. E você percebe que nas entrelinhas, se você ler com atenção, você começa a descobrir uma profundidade maior do que às vezes aquele texto raso que a gente conhece, né? Isso. Agora, quanto aos dízimos, é bom aqui a gente pensar mais um pouquinho, porque todo mundo pensa assim, tem cara que vem para a igreja, porque 2000 anos de história misturou muita coisa, né? Aí o cara vem para a igreja e vê todo mundo dizimando, ele dizima também. Aí tem uns que pensam que vai ajudar Deus com a graninha, né? Um dinheirinho lá, vou dar um dinheirinho para ajudar a igreja. Como se Deus precisasse de dinheiro, né? Eu não vejo o gasofilar sair voando para o céu. Fica tudo aqui, no ar-condicionado, nos bancos bonitos, entendeu? Energia. Nós mesmo que damos dízimo e Deus ainda faz nós que usufruímos. Nós que usufruímos, né? Então esse 100% foi porque lá a Bíblia mesmo é categórica, fala que Jesus nos comprou com o seu sangue, povo de todo tribo, línguas e nações. Porque aí nós temos que remontar a lá Levítico 25, que é onde tem a relação da dívida. Lá nós temos duas situações de relação de dívida, tá? A do judeu com judeu e do judeu com que não era judeu. A situação do judeu com judeu, quando você ficava devedor a outra pessoa, por exemplo, eu ficava devedor de você e não conseguia pagar, eu me tornava escravo de você. Mas na relação do judeu com judeu, tinha o problema do jubileu, né, do ano certo. Que aí o cara liberava a pessoa e dava indenização, né, judeu com judeu, e judeu ia embora. Mas às vezes ele não queria, porque às vezes ele não tinha condição, ele não sabia como mais trabalhar. Aí ele resolvia ficar escravo do cara. Aí o cara vinha, furava a orelha dele com a suvela. Por isso que fala escravo da orelha furada. Aí ele ficava permanente. Sim. Tá? No caso da relação do judeu com o que não era judeu. Talvez o judeu ficava devendo para ele e não conseguia pagar, ele se tornava escravo do cara. Tá? Mas aí tinha uma oferta chamada oferta de resgate, né? Que podia o pai, mãe, irmão, sobrinho, qualquer um parente pagar a dívida. Conseguia o recurso para resgatar. Isso, ia lá, resgatava ele, dava o dinheiro e tirava ele, mas ele ficava sendo escravo do parente, porque a ideia era que o parente tratava melhor do que o estranho. Sim. Apesar que hoje em dia parente é perigoso. Às vezes às vezes é mais perigoso. Às vezes o estranho tem mais misericórdia, né? Tá? Então essa é a situação. Então quando Adão pecou, ele contraiu uma dívida. Porque o salário do pecado é a morte. Então ele pecou. Ele virou um escravo do pecado? Ficou escravo do pecado. Não tinha como pagar. Ele tinha que pagar com coelho. Não tinha como. E o primeiro que quis resolver essa situação com ele foi Deus. Foi a primeira vez que ele ouviu Deus falar, porque antes ele só comunicava espiritualmente. Deus falou: Adão, aonde que você está?
Aí ele falou assim, ó Senhor, eu ouvi seus passos no jardim e tive medo. Medo? A Bíblia fala que nos dá espírito de ousadia, não de medo. Então medo é um espírito maligno que apossou do homem quando ele pecou. Entre outros, né? Porque primeiro ele se tornou desobediente, depois ele se tornou bígamo, depois ele se tornou assassino. E aí cada vez mais ele foi se afastando do caráter de Deus. Mas o primeiro que quis comprar ele foi Deus, ele lançou o verbo. Você já está entendendo o que é o verbo? Aonde você está? Porque lá em que nós temos uma grande... Isso aí precisa de muita discussão, muita estudo e tudo. Lá no capítulo 2 de Gênesis fala que Deus terminou, é chamado Exumaron, né? A criação dos 6 dias. No 7º dia ele descansou. Aí o pessoal acha que Deus tinha físico. Não, João 4:24 diz que Deus é espírito. Deus é espírito. O espírito não se cansa nem fadiga. Então a tradução ali também merece estudo, porque na realidade não seria descansou, seria despreocupou-se. Por quê? Porque ele ofereceu o cordeiro. Quando ele falou, ele ofereceu o cordeiro. Lá na criação. Lá na criação. Por isso que fala cordeiro, lá em Apocalipse de Pedro, fala cordeiro de Deus imolado desde a fundação do mundo. E em João, capítulo 1, também diz, né, que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus desde o princípio. Desde o princípio. E o verbo era Deus, né? Era Deus. Olha só. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Incluindo nada, né? Olha só. Porque para criar o nada, Deus era tudo. Em João, capítulo 1, pastor, fala que ele é o verbo, e o verbo estava desde o princípio com Deus, e o verbo era Deus, né? Deus. Então, realmente, Jesus está desde o princípio com Deus. E nada do que foi feito se fez, né? Incluindo nada, né? Incluindo nada. Porque, na realidade, Deus era tudo. Olha só. Em um dado momento, ele deve ter criado nada para poder criar depois o universo e tudo. Um modo mais simples da gente tentar entender essas coisas é o seguinte: nos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Tá? Então Deus, num certo momento, num dado momento, ele resolveu se contrair do leste, se contrair do oeste e do sul, e se concentrou no norte. Porque se você ler Salmo 90, verso 2, que é o Salmo de Moisés, diz lá que de eternidade a eternidade tu é Deus. Antes que tu formasse os montes, antes que tu criaste a terra e o mundo e o universo. Então, mas os montes que nós conhecemos estão na terra. Então, que montes são esses? Ele criou primeiro os montes e depois ele formou a terra e o universo. Maravilha. Então, esses montes, devido à contração dele, ele foi para o lado norte do céu. E depois a emanação de Deus é que criou. Porque o céu existe assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro céu. Vamos falar daqui para lá, do homem para Deus. O primeiro céu é o céu de Aurônios. O segundo céu, Mesorânio. E o terceiro céu, de Eporânio. O céu de Aurônio é o que nós vemos. Esse azul. É o azul, é o celeste, é o céu dos homens. O segundo céu, o céu de Mesorânio, ele é interestelar. Ele é negro, ausência de luz. É onde estão os demônios, os profetados, os principados. Só um parênteses aqui. Ô Marco, olha só, né? Para mim o primeiro céu realmente é isso, né? O primeiro céu é isso que a gente vê. O segundo céu seria o universo, né? E o terceiro céu seria onde Deus está. Mas o pastor, o nível de conhecimento é fantástico, né? Vamos lá, olha o nome. Como que é o nome, pastor, desse primeiro céu? O primeiro céu é Aurônio. Estou falando daqui para lá. Eurônio. Aurônio. Aurônio. De áurea. Isso. Aurônio, olha só. A teologia ensina de Deus para o homem. Não. Mas é bom falar do homem para Deus. Sim, tá? sim. Então, o meu céu é Aurônio. Aurônio. É o céu dos homens. É o céu azul. É o céu estelar. O céu de Mesorânio é o segundo céu. Mesorânio. Ele é ausência de luz, ele é negro. É o céu interestelar. É o céu dos demônios. Porque
Lá que está os principados, as potestades e as hostes infernal do mal. Ficam ali. É no segundo céu. É no segundo céu. Porque você vai num terreiro de macumba, o espírito desce, ele não sobe, ele não está aqui ainda, ele desce. Olha só. Ele vem da mata, vem da água, porque eles estão ainda na posição que o Senhor determinou. Mas só que agora para desobedecer. Por isso que há tsunami, que há maremoto, dá tudo, eles estão desobedecendo. Porque tem os anjos das águas. Você não sabe o nome do anjo das águas. Não sei, pastor. Mas sabe o nome qual que é? Mas você sabe o nome do príncipe do anjo das águas maligno. Você sabe qual que é. O anjo das águas maligno. O anjo é o anjo do mal. O anjo do mal. Das águas. Que tá agindo e qual que é, pastor? Iemanjá. Iemanjá. Você não vê todo ano a turma levar oferenda para ela lá? No mar. Isso no mundo inteiro, né? Cada um com um nome. Inteiro. Então, mas é o mesmo. Deus, quando ele foi criar o universo, ele marcou um limite na superfície das águas. Desde a extremidade das trevas até desde a extremidade da luz até a extremidade das trevas. Olha só. Pastor, ó, esse é um outro podcast, hein, Marco? É outro assunto. Mas vamos marcar de novo, pastor, porque é muito curioso, é um conhecimento muito importante, né? Eu já aprendi agora. Só me fala, pastor, qual que é o nome do terceiro céu? Você falou do primeiro e do segundo. Aurônio, Eporânio e Mesorânio. Mesorânio e Eporânio. Mesorânio é o do meio. Do meio. Aurônio é o nosso e Eporânio é o do Deus. De Deus. Altíssimo. Eporânio. Então o Senhor está do lado norte do céu, no mais alto de todos os céus, né? É lá que ele está, numa plataforma, com o trono dele. Essa plataforma é como se fosse isso aqui, sustentado por 4 querubins. Esses querubins têm 4 rostos, uma cabeça só com 4 rostos. Você vê que é meio bizarro, né? É realmente, quando você vai ler Apocalipse, e ali os relatos dos seres, né? É realmente impactante, né? Mas, pastor, vamos ter que voltar lá nas finanças. Depois nós vamos marcar um outro podcast que é bastante assunto pra aí. Pra gente entrar nesses assuntos. Eu já falei aqui com o pastor Epitácio. Nós vamos ter que fazer pelo menos uns quatro podcasts. Porque o conhecimento dele é grande, né? Nós temos que destrinchar os assuntos, né, meu? Meu Deus. Mas, pastor, eu quero saber o seguinte, vamos lá. Nós estávamos falando sobre ofertas, primícias, ofertas e dízimos, né? Isso. Então, nós entendemos que a primícia eu dou para o meu pastor. Que vem do coração. Isso, e não tem um valor específico, um percentual específico. Ofertas eu dou esporadicamente também do coração. Do coração. Certo? E ela tem que ser alçada, João, com algum propósito. Sempre com propósito. A oferta alçada, quem determina se é alçada é a igreja. Isso. A oferta com propósito é diferente. Por oferta exemplo, com propósito. Vou falar aqui um que foi propósito. Ana, a esposa de... Como eu chamei? Ana é esposa do que teve o profeta. Isso, Eucana. Teve Samuel. Ana, esposa de Eucana. Teve Samuel. Segundo o historiador do primeiro século lá, dos hebreus, lá, aquele historiador, como eu chamo ele, do primeiro século, ele fala, porque ele escreveu a história dos hebreus, ele fala que Ana foi 20 anos levando a mesma oferta, no mesmo altar, com o mesmo pedido. Com o mesmo pedido, Não, né? Quando você fala da história de Ana, você vê o nível de perseverança que Ana teve, né? Então, e indo todos os anos com Eucana. Então, e as ofertas, ela levava melhor, porque o Eucana amava ela. Então, se ela ia dar oferta, ele dava o melhor para ela. Ela ia lá e dava. Mas só que faltava alguém para abençoar. Porque muitas vezes você dá a oferta e não recebe a bênção, porque não tem quem abençoe. E o pastor tem que liberar uma palavra. Nós colocamos gasofilácio aqui, não é porque é bonitinho, não. É um princípio. Isso é importante. Isso é importante saber. Princípio. Isso é importante vocês saberem, ó. Isso é muito importante. É um princípio. Pastor? E a gente espera. Você vê que os obreiros tudo esperam o pastor indicar. Porque ali nós estamos representando o pastor. E nós vamos liberar uma palavra. A bênção, né? O da bênção para a pessoa. Deus te abençoe. Deus cumpra as suas petições. Deus te atenda. Deus te abençoe. Entendeu? É um princípio. Estamos cumprindo. Pastor, então vamos lá. Quando eu falo de oferta, que eu vou entrar nesse texto agora, nessa pergunta agora.
entendemos primícias, entendemos o dízimo, mas quando nós falamos de oferta, não tem só um tipo de oferta. Não. Então vamos entrar nesse assunto agora. Quais são os tipos de ofertas que existem? Olha, tem de vários tipos, né? Lá na Levítico, lá, o livro de Levítico, os capítulos 1, 2 e 3, fala de 3 ofertas específicas, que é a oferta de sacrifício, a oferta de redenção. E sem essas 3 ofertas, ninguém vai ver Deus. Aí você vai ficar preocupado, falando assim, e Cristo? Eu falo, então Cristo teve que ter essas 3 ofertas em algum momento. E quais são essas 3 ofertas, pastor? É a oferta de holocausto, ações de graça. Ações de Oferta graça. de manjares, é a oferta de holocausto. Oferta de manjares e oferta de sacrifício. E para nós hoje, pastor, o que significa essas 3? O que seriam? É Cristo. Agora, o que eu estou falando para você, que em algum momento da história, Cristo teve que ser essas 3 ofertas. Sim. Quando que Sim, Cristo entendo foi em holocausto? Desde a fundação do mundo. Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Quando que ele foi em manjares? Porque o manjares nós fazemos todo mês aqui. Ó. O que é a festa de manjares? É tudo que é tirado da terra. Da terra. Por isso que a gente ceia. Porque fazer isso em memória de mim até que eu venho. Porque se você ler... Então, Santa Ceia é importante trazer oferta também, né? Se você ler a oferta e dízimo. Se você ler Atos 3:21, lá diz que o céu o detém lá em cima. Porque Deus deu o sacrifício e levou para ele. Não foi entregue aí. Então, quando que ele foi manjar? Quando ele que é feito com o fruto da terra. Por isso que ele falou para os discípulos, eu desejei muito fazer essa Páscoa com vocês. Porque a partir de agora, porque antigamente a Páscoa, o destruidor vinha, dava o sangue nos ombros e passava por cima. Páscoa significa passar por cima. Só que agora não, agora por isso que aquele detalhamento que fala assim, tá 2 no campo, um sobe, outro fica. Tá 2 não sei, na cama, um sobe, outro fica. A turma fala que é 50%. Não é isso, não. É se você ter o sangue. Se você ter o sangue, você tá Sai fora. Ele vai pegar o ouro. Entendeu? Sim. Então o sangue de Jesus nos comprou. Porque Deus ofereceu e cumpriu o princípio e nos comprou. E todo aquele que aceita o Senhor Jesus, ele é salvo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê será salvo. Pastor, quando nós falamos de oferta, e aí o senhor falou para nós que a ceia é uma oferta de manjares, pelo que eu entendi. Jesus, antes do dia que ele foi preso, né, naquela noite, antes de ir para o Monte das Oliveiras, ele estava no cenáculo ceiando com os discípulos. Isso. Então ali ele já estava fazendo uma oferta a Deus. Uma oferta de manjar. Ó, tem até um fato curioso. As ofertas de holocausto, ela tem os pés lavados. E ele lavou os pés dos discípulos naquela noite. Você já está entendendo. Então, e a oferta de sacrifício não tem os pés lavados. Tá? E a oferta de manjar é um produto da terra. Então não tinha como Jesus mexer nisso aí. Mas ele, para ninguém depois sair falando que morreu por João, não sei o quê, ele lavou o pé de todo mundo. Lavou o pé de todo mundo. E o judeu sabe que isso aí, quando lava os pés, é uma oferta de holocausto, uma oferta de ações de graça. Tá? O que seria hoje, no nosso cotidiano hoje, lavar os pés? Como que nós poderíamos fazer uma oferta de holocausto, pastor? Aí Ou não precisamos mais fazer oferta de holocausto? Não, precisa. Aí você faz a oferta. Porque é o seguinte, todo tributo que você dá a Deus, que não seja o dízimo, você tem direito a um pedido. Eu falo até que a oferta é o seguro do céu. Porque aqui, quando nós queremos preservar um bem, nós pagamos seguro. Sim. Quando você quer preservar um bem seu, no mundo espiritual, é a oferta. Ah, interessante. É isso mesmo. É a oferta. Você entendeu? Por exemplo, Ana queria um bem no mundo espiritual. Queria que ela engravidasse. Aí o que ela fez? Falou, Senhor, se o Senhor me desse bem, eu devolvo.
Na hora Deus pôs o Eli para abençoar ela, porque Eli era negligente por causa dos filhos. Nós estamos falando dessa oferta de Ana. Uma vez estava pregando sobre Ana. E olha só, Ana, ela oferta aquilo que ela tanto queria ao Senhor. E aí, eu percebo que quando o nosso pedido vem de encontro a um desejo de Deus, porque eu imagino assim, Ana orando, e de repente ela fala assim, Senhor, eu irei entregar esse filho a ti. Aí Deus fala, imagino eu, mas eu estou precisando de um profeta mesmo. Então, a vontade de Ana veio ao encontro da vontade de Deus. Isso. Então, quando nós pedimos algo ao Senhor que vá de encontro à vontade dele, é o que ele diz, pedir, mas pedir com sabedoria. Sabedoria. Não recebe porque pedis mal. É verdade, diz lá. Não recebe porque pedis mal. Porque tem muita coisa que Deus não nos dá, porque Ele sabe o nosso coração. Conhece o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes a gente vai fazer coisa que não é para ser feita. Ele não quer perder, ele vai perder. Você acha que Deus perde esse demônio? E a oferta de Ana? Ela é uma oferta... É uma oferta... Qual o tipo de oferta dela? É uma oferta com propósito. Com propósito. Para receber uma bênção. Então vamos lá, nós temos uma oferta com propósito, nós temos oferta de holocausto e nós temos uma oferta de manjares. De manjar. E tem oferta de resgate, tem oferta pacífica, tem oferta... Mas, rapaz, é eles, pá. É mesmo? Então vamos falar de mais uma, pastor. O resgate. Eu já ouvi falar de oferta de resgate. Hoje, o que seria uma oferta de resgate? Por exemplo, Deus falou assim, ó, todo primogênito que abrir a mata, se for macho, é meu. Mas aí tem o jumento. O jumento nasce lá, naquela época nascia. Aí Deus não queria jumento. Aí ele falou, não, você dá um resgate, uma oferta de resgate pelo jumento. O cara poder usar o jumento. Então resgate é isso aí. É você, por exemplo, tem pessoas que oferecem resgate por coisas. Por exemplo, ó, um exemplo. O meu primogênito. Então ele é de Deus. É isso? Sim. E como eu o resgato? Ou não preciso fazer resgate? Não, o resgate dele é que, se ele aceitou a Cristo, não precisa mais do resgate. Você entendeu? Mas não precisa fazer essa oferta de resgate. A oferta teria que ter dado na apresentação da criança. Ah, tá. Então quando eu apresento a criança... Isso é outra oferta. Eu faço uma oferta de resgate. Uma oferta. Você faz duas ofertas lá. Porque na realidade... Porque era estabelecido. O pobre, duas aves, duas rolinhas. O mais ou menos podia levar um cordeiro. E o rico tinha que levar um cordeiro e um touro. Né? Sem defeito e tudo. É estabelecido. Hoje nós não precisamos mais trazer animal lá. Então a oferta de sacrifício é Cristo. Mas a outra oferta, para garantir os bens, as bênçãos que ele recebe com a apresentação, aí você tem que dar. E seria uma oferta de resgate? Seria uma oferta de resgate. Então, você viu aí, Marcos? Oferta. Nós temos nós temos a oferta de holocausto. Nós temos várias, né? Várias. Tem mais de 10 aí. Oferta de holocausto. Até agora, pessoal, oferta de holocausto. Oferta de manjares. Oferta de sacrifício. E de resgate. Oferta de resgate. Mais uma, pastor. Oferta pacífica, né? Oferta pacífica, aquela voluntária? É voluntária, você não está encrencando com ninguém, a pessoa não está encrencando. Mas tem mais uma oferta que eu vejo falar muito, que é oferta alçada. Oferta alçada é quando é estabelecido dentro da igreja, por exemplo. Vamos comprar solo. Vamos construir, por exemplo. Dar uma oferta, porque não entra em dízimo. Então você, quando o teu pastor faz aí uma campanha para levantar fundos, né, para melhorar o som da igreja, o audiovisual, ainda mais com essa pandemia que nós vivemos nos últimos 2 anos, né? E reformar, você está fazendo uma oferta alçada, é isso, né, pastor? Isso. Não deixe de ofertar nesses momentos, porque a bênção de Deus vem também, né, pastor? Porque é o princípio da semeadura, né? A semeadura. Por exemplo, você quer construir casa, não sabe como.
faz uma oferta numa igreja que está construindo. Se na sua está construindo, vai lá e oferta. Porque se você ofertar, não é que você vai dar o dinheiro, mas você vai ofertar, porque eles vão comprar tijolo, telha. Isso vai voltar. Isso vai voltar. Porque se você olhar bem, Moisés, quando foi construir o tabernáculo, ele não pediu os dízimos, não, porque o pessoal já ofertava os dízimos, porque a tribo de Levi vivia dos dízimos. Eles não tinham terra. Porque aqui a gente precisa entender o seguinte: as regiões que as tribos ficavam eram 12, mas as tribos mesmo são 13. 13, pastor? 13. Que não era 12 filhos que ele tinha? Sim. José não se perdeu, não foi para o Egito? Sim. Quando ele encontrou José, José era rei do Egito. Era a segunda pessoa do Egito. Não podia mais voltar para ele. O que ele fez? Ele pegou os 2 filhos de José, botou no pé e adotou. Com aquela posição ali, a Bíblia não fala, mas aquela posição que Jacó colocou os 2 netos dele ali, foi ele adotando como filho, Manassés e Efraim. Aí você pode olhar, são 13 tribos e 12 territórios. Olha só. Porque Manassés e Efraim também foi contado. Adotado foi contado por Jacó. Foi adotado, foi contado. Pastor, a gente sempre ouve que em todos os cultos, independente que você está vindo na igreja adorar o Senhor, é importante que se oferte, faça uma oferta. Sim. Pode ser ela mínima, a oferta Pode da ser viúva, mínima, mas que traga alguma coisa para adoração daquele culto. Como é que é isso, pastor? Lógico, tem que. A Bíblia fala lá em Êxodo, Deus mesmo estabeleceu: não apareça na minha frente de mão vazia. Pastor, o senhor falando isso aí, agora até me arrepiei, porque eu tenho algo comigo assim, e nas mentorias que eu dou, eu sempre falo: nunca vá a um culto de mãos vazias. Não. Todo culto, para você receber a bênção que foi liberada naquele culto, que foi ministrado naquele culto, você deve ofertar. E a oferta... eu faço já isso há muitos anos, que Deus colocou no meu coração isso. Isso é mesmo. E toda oferta, mano, tem que ter propósito. Não adianta você jogar tributo lá no gasofilaço sem falar nada. Eu não sei se você lembra. Isso é importante, presta atenção no pastor Epitácio falando isso. Se você lembra de Jó, se você lembra, viu a história de Jó, toda vez que os filhos dele reuniam para festar, ele ofertava antes. Tá? Aí veio a história lá. Jó fazia sacrifício se caso os filhos dele pecaram contra Deus. Quer dizer, ele nem sabia. Ele nem sabia se tinha pecado. Mas se caso se tivesse pecado contra Deus, ele já estava... Isso. Então, ele ofertava antes. Aí tem aquela reunião lá de Deus com os anjos lá, que o Satanás falou: mas você dá tudo para ele. Você faz o SEB que fala, uma cerca, né? As ofertas faziam uma cerca. Você protege ele, você dá tudo o que ele quer. Aí houve até aquela desavença lá e ele começou. Aí então toca nos negócios dele, vamos ver se ele vai. Porque Deus deu testemunho de Jó. E o problema de Satanás nessa conversa com Deus era o coração dele, né? Era o testemunho dele de Jó, não os que ele tinha. Marco, por isso que Deus permitiu. Pastor, você entrou em Jó aqui, e quando a gente fala de finanças, Jó é um grande exemplo de finanças, né? Então tem tudo a ver com esse podcast. E muitos acham que Deus fez isso para poder testar Jó. Eu tenho uma concepção, pastor, comigo, que Deus já conhecia o coração de Jó. Eu também acho, Jó. Deus já conhecia o coração de Jó. Eu tenho essa mesma... O que Deus fez ali foi promover Jó. Foi. Porque quando Deus nos coloca em uma batalha como colocou Jó, é porque ele já conhece o nosso coração. Exatamente. Ele não coloca numa batalha para nos perder, para correr o risco de nos perder. Não perde. Jó já era aprovado perante os olhos de Deus, que Deus fala: você viu meu filho Jó, como ele é justo, né? Como ele é íntegro, temente a Deus. Se então, afasta do mal. Deus já conhecia Jó, só que Deus queria promover Jó. E para promover Jó, Marco, para Deus promover Jó, colocou Jó numa grande batalha, porque, como nós falamos no começo do podcast, eu começo a arrepiar falando isso aqui, porque é um momento de Deus vai revelando, o Espírito Santo vai revelando a nós. E Deus, ele já conhecia o coração de Jó, já sabia do que Jó era capaz,
Só que ele precisava promover Jó. E para promover Jó, ele tinha que seguir todos os ritos que ele mesmo criou. Foi. Olha só, Deus criou as leis espirituais e ele mesmo cumpre porque ele é fiel. Fiel. Então ele colocou o filho É dele isso mesmo. em uma prova, que ele sabia que o filho dele ia passar, mas precisava testificar isso para poder promovê-lo. E quando Deus promove Jó, o que ele faz com Jó, pastor? Dá tudo em dobro. Dá tudo em dobro. Exatamente. Olha só. Agora, o que eu quero falar para você o problema é esse. Só que é o seguinte, quando Deus falou aqui do passado, todo mundo já pensa que ele já desceu, já foi lá atacar Jó. Não. Se você ler lá, fala assim, e um certo dia aconteceu isso. Porque Jó esqueceu de fazer a oferta. Os filhos dele se reuniram e ele esqueceu. Quando ele esqueceu, já pegou. Falou, ele ficou procurando a brecha? A brecha. Ele não foi desceu de imediato, não. Ele fica te estudando. Aí, por exemplo, mesmo que ele já tinha autorização de Deus, ele precisava encontrar a brecha. Ele precisava encontrar a brecha. E a brecha foi quando os filhos reuniu, o Jó esqueceu de ofertar. Tanto é que foi a primeira que Jó... Olha, a noite dos horrores. Foi aquela noite que Jó ficou lá recebendo notícia. A notícia. Noite dos horrores. Justamente dos filhos. Essa eu não tinha... Não, se você ler lá, acho que está no versículo 10, você vai ver lá. E um dia sucedeu isso. Ele estudou. Ficou estudando. Então ele fica Estava reunido os filhos de Jó, lá fala... Por que Davi dançou naquela da Betseba? Porque Satanás pegou ele ali quando ele foi lá levar. Ele era solteiro, ele foi levar os negócios lá para os capitães, foi levar a oferta. Você vê a diferença, ó. Saul foi procurar jumenta sem oferta. Quando ele precisou de oferta, ele não tinha, teve que pegar do empregado. Davi foi para o campo de batalha, levou a oferta para capitães de 50, capitães de 100, para o rei e para os irmãos. Só que quando chegou lá, ele falou assim, o que é isso, esse cara desafiando? Quem é esse incircunciso? Que era o Golias. Ele, não tem nem a marca, não vejo marca nele, o que está acontecendo aqui? Aí ele falou, não, ele assim, 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 quem vencer ele vai casar com a filha do rei, o rei dele faz cor. Aí só falou, você gosta, né? Satanás viu a fraqueza, viu que a brecha era os olhos dele. Era os olhos dele. Por isso que Betseba ficou lá tomando banho lá. Aí quando ele olhou... E ficou louco. Olha só. Então foi aí que ele caiu. Então, pastor, nós vimos aqui vários tipos de oferta, entendemos o que é primícias, entendemos o que é dízimo, e muito interessante, né? Dízimo não é ajudar Deus com 10%, dízimo, na verdade, é Deus nos ajudando com 90%. Olha só a diferença. Mas aí agora vem uma pergunta, né? É que muitas pessoas se confundem quando fala de finanças, de dinheiro. Tem muito crente, pastor, muito evangélico aí, que às vezes deixa de viver uma prosperidade maior nessa terra por causa de várias crenças limitantes que a gente fala, né? E uma delas eu pergunto para o senhor, realmente o dinheiro é a raiz de todos os mal? A Bíblia fala que é, né? Mas eu acho... Porque tem pessoas que... O que lá fala que é mais fácil um rico, como é que é? Passar um pó, passar na agulha e o rico... No buraco do bagulho do que o rico. Do que o rico. Um camelo... Um camelo passar, e tal. Tem aquela passagem lá, né? Que o rico é difícil. Por quê? Porque o rico, ele tem muito ouro. Que a gente pensa só no dinheiro. Na verdade, papel, ele né? coloca a confiança dele naquilo ali, em vez em Deus. Dele. Por quê? Porque o ouro é a maior representação da divindade. Foi a única coisa que Jesus chamou de Senhor, foi dinheiro. Ele falou, você não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Tá? Só que o ouro, tem lastro, só que o dinheiro tem lastro ouro. Se você tem 100 reais aí, deve ter 100 reais lá no Banco Central em ouro, garantindo o valor dela. Sim. Sim? O maior símbolo da divindade que tem na Bíblia, porque Deus se comunica com nós através de símbolos. Porque se ele olhar para você, se você olhar para ele, você capota. Morre. Não sei se você lembra lá em Êxodo, o povo falou assim, não, mas é tudo que você
falar, nós vamos, se Deus quiser, nós vamos. Aí quando Deus falando com Moisés, o povo estava morrendo. Falou, não, Moisés, fala você com o Senhor. Não estava suportando. Isso, nós estamos morrendo, né? Porque não suporta. E toda vez que Deus vai aparecer para alguém, ele sempre vem em volta em nuvens. Você vê lá Jesus lá no Getsemane, ele estava lá orando, quando ele resplandeceu o rosto dele, que os discípulos assustaram, os 3 que estavam com ele, diz que aí veio uma nuvem e caiu sobre ele. Porque não podia olhar, se você olhar, capota. Você entendeu? Mas entendi, sim. Então, pastor, assim, quando a gente fala dinheiro é a raiz de todos os mal, muitos entendem que então não deve ter dinheiro. Não. Então, vamos, o que o senhor pode nos explicar sobre isso? Mas, deixa eu falar um negócio. Pastor, linkando com a pergunta, lá em 1 Timóteo 6,17 diz mais ou menos sobre isso. Né, que manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponha esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Isso é interessantíssimo. A certeza tem que ser em Deus, porque tem aquela outra passagem lá que o cara falou assim, colheu, juntou, agora eu vou folgar. Incerteza das riquezas. Você está doido, rapaz? E hoje pedir a sua alma? E hoje pedir a sua alma. Hein, João, interessante que a palavra diz assim, a incerteza da riqueza. O cara é rico, mas ela é incerta. Tudo em Deus. Eu tenho um conceito, né, sobre riqueza, mas eu queria dar a voz para o pastor, explicar um pouquinho para nós, e depois eu vou passar o meu ponto de vista, pastor. Mas eu queria que o senhor falasse o seguinte, hoje existe cristãos que não prosperam, porque no subconsciente dele, isso é uma crença limitante, né? Que limita ele a um crescimento aqui, né? Que ele fala o seguinte, para que eu vou juntar? Para que eu vou guardar? Para que eu vou organizar se dinheiro é a raiz de todo mal? Como que nós podemos passar uma visão correta disso para quem está nos assistindo, pastor? A pessoa quer ser próspero, né, João? O dinheiro, ele é a raiz de todo mal, porque o cara que tem muito dinheiro, ele não mede consequência do que ele vai fazer. Mas quando nós trazemos Jó para isso, Jó tinha muito dinheiro, Jó era o homem mais rico do Oriente. Naquela época, o Oriente era tudo, porque não existia o Ocidente. Então, o Jó era o homem mais rico do mundo. Pois é, mas o problema do dinheiro, se for crente, aí que está o problema. Porque o ímpio, ele já está no mundo. Esse não tem compromisso com Deus. Certeza, nós vamos falar de nós que temos compromisso com Deus. Pois é, mas aí o pessoal... Vou responder de uma forma que você vai entender. Abraão era rico? Sim, era muito. Isaac era rico? Sim. A Bíblia fala que ele era rico, mais do que rico. Jacó era rico? Sim. Sim. Quando chega a minha vez, eu não posso? Exatamente. Aí na minha vez, aí o cristão lê essa frase, né? Dinheiro é a raiz de todo mal. E aí, como que ele interpreta isso? Como que ele deve interpretar isso, sabendo que muitos homens de Deus foram prósperos e ricos aqui nessa terra? Mas é porque é por causa do coração da pessoa. Por causa do coração. Do coração procede todas as fontes, né? Aí que mora o problema, porque muitas vezes o cara... eu não sei se você viu, um pastor que contou uma história aqui de um presbítero, foi consagrado presbítero, ele se converteu e Deus usou ele muito em cura. Ele acontecia, ele orava, ele foi aqui para Sinop, aí uma mulher do madeireiro lá tinha câncer e curou. Aí o cara falou, o que você quer então? Vai lá na concessionária, escolhe um carro para você. E ele, em vez de pegar um carro bom, pegou um Gol. Aí largou de vir na escola bíblica, começou a afastou. Por causa de um Gol. Por causa de um carro que então, ele recebeu esse é o mal. Você está entendendo? Porque muitas vezes é o coração do carro. Por isso que muito crente não tem. Porque então, Deus conhece o coração dele e não vai perder. Nós podemos dizer então, e muitos, pastor, João, tem um coração ao contrário. Tem riqueza, Deus abençoa porque sabe do coração dele. Ele é uma pessoa abençoadora, desprendida daquilo. Então, eu creio assim. Podemos dizer então, pastor, que o dinheiro é a raiz de todos os maus para o coração que não está preparado para enxergar a riqueza real. Porque quando eu olho para a história de Abraão, Isaac, Jacó,
Jó, José Inclusive, e vários outros, o que que eu vejo? Eu vejo que são homens prósperos e ricos. Mas na palavra de Deus diz que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. ali está o teu tesouro. Então eu vejo que o coração deles não estava no tesouro da terra, Não. mas no tesouro do céu. É. E aí quando nós vamos lá em Eclesiastes, capítulo 5, Salomão diz que o melhor dessa terra é comer, beber e usufruir das bênçãos que Deus te dá. Tá. E ao homem ao qual Deus concede riqueza, olha só, Salomão diz que ao homem que Deus concede riqueza, isso é um presente de Deus. Prazer de Deus. Então, esses homens, eles seguiam os princípios de Deus, pode-se dizer que o coração deles estava no céu, e eles viam aquilo só como presente de Deus na terra. Lógico. E Deus fazia questão que eles fossem ricos É e isso ricos. mesmo. É rico. Porque aquilo Eles não faziam questão. afastavam eles de Deus, pelo contrário, fazia com que eles tinham autoridade na terra para representar Deus. Então, para Deus, aquilo não era um empecilho na vida dele, como pode ser na vida de muitos aqui por ter um carro, ter conseguido se afastar do propósito que ele estava exercendo. Eu tava, Isso é... incrivelmente, Isso aí, uma coincidência, né? Mas numa pregação essa semana mesmo, falando que muitas vezes o homem ele ora ao Senhor pedindo um presente, como um filho pede um presente ao pai, né? E o pai, de tanto ouvir o filho pedir aquele presente, dá aquele presente. E de repente o filho pega aquele presente, pastor, e ele se encanta com aquele presente. E de repente, é igual você pega uma criancinha aí de 5 anos, 10 anos, e ele tá pedindo, pai, queria um celular, meu amiguinho tem um celular, eu queria um celular. Aí o pai vai lá e dá um celular pra ele. Aí de repente, o pai chega em casa, todo dia aquele filho chegava, abraçava o pai, beijava o pai, vinha brincar com o pai, chamava o pai pra brincar com ele. Aí o pai começa a chegar em casa e aquela criança tá lá no celular. É. Ele já não veio faz mais abraçar isso. o pai, ele já não veio conversar com o pai, Então, ele já não veio querer brincar com o pai, porque ele tá entretido com o quê? Com o presente. é isso aí. E aí quando o pai vê que o presente tirou a atenção daquele filho com ele, o que o pai vai fazer? Tirar o Tira o prazer. presente. Vai já começar, no mínimo, regular o presente. Vai colocar horário pro presente, já vai... Então, da onde vem a bênção é o abençoador, né? É. Que dá a bênção. E muito se perde idolatrando a bênção por causa do abençoador. É isso, pastor? É isso mesmo? É isso mesmo. E é onde são os corações não preparados, Os que ele corações. diz que quando existe o mal, a raiz do mal é o dinheiro. É o dinheiro. Porque o corpo procede do coração, né? Toda a vontade, todo o negócio. Por isso que você vê. Eu não terminei de explicar para vocês o negócio da divindade do ouro. Porque o ouro, ele representa a divindade, Certo. certo? Quando Deus, quando foi tirar o povo do Egito, saqueou o Egito. Deu ouro para Tudo todo ouro, mundo. é. O que eles foram fazer com o ouro? Bezerro. Bezerro, para adorar Deus estranho. É. Hoje em Outros dia deuses. nós não fazemos mais esses bezerros assim, mas tem bezerro do motel, tem bezerro do roubo, tem bezerro de roubo de paraguaio, bezerro de toda maneira, mas bezerro do adultério. Você entendeu? Isso na vida do crente, Isso na inclusive, vida do né? crente. De gente que tá aqui Não na é? igreja. Não é do povo de fora, não. Aí ele fez bezerro. Moisés desce lá com o povo, seu povo, né? Já não era mais dele, era do Moisés. Seu povo se rebelou contra mim. Olha só, olha que interessante, né? Seu povo, olha só. O povo dele, Olha o o povo de quanto Cristo. Deus já estava triste. Triste. O povo de Com o Deus. povo. Com o povo. Ele fala para Moisés, seu povo, é verdade. Seu povo. Então é os de dentro, João. Aí vai lá. Os de dentro, Aí os de dentro Moisés faz tudo isso. desceu, Moisés desceu, Desceu. pegou o bezerro, falou para Arão, transforma em pó. Transformou em pó. Agora dá para todo mundo beber. Por que Deus fez isso? Porque falou, a imagem não tem, mas a semelhança tem, que é o ouro, tá? A imagem, eles pensaram que Deus parecia bezerro, porque eles acostumado no Egito lá, que lá o Deus touro era o Deus deles lá, o Deus touro, né? O Ra. Horus, sei lá. É o Horus. Horus que Horus. era o cabeça de touro. Então, O Deus Ra deles é o sol, né? se eu não me o engano. Ra é o sol. O Horus que é o... Então ele achava que Deus tinha cara de touro. Deus falou, não, eu tenho cara de você. Eu quero estar dentro de você. Aí por isso que mandou dar o ouro.
Então o ouro representa divindade. Você pode o cara que tem muito ouro se sente um Deus. Por isso que às vezes ele é assim, né? É orgulhoso. Orgulhoso, aquele corrental pendurado, que fica tudo. Então, se sente um Pastor, Deus. então nós concluímos que quando o nosso coração está preparado E voltado, né? e voltado para as riquezas do céu, Do céu. Em Deus, nós em Cristo. não nos garantimos nas riquezas da terra. Não. E quando nós não nos garantimos nas riquezas da terra, a gente não se ilude com aquilo que nós conquistamos aqui. É. Nós apenas usufruímos porque é presente de Deus. Exato. Amém, isso É mesmo. a maior riqueza. É E maior eu falo, Marco, que isso é a maior riqueza porque isso ela vem ao encontro a uma coisa chamada prosperidade. Para mim, prosperidade, dinheiro, é apenas um item da prosperidade, porque o maior item da prosperidade se chama paz. Paz. E a paz é a certeza, que tem um Deus cuidando de nós. Quer dizer, o nosso coração está no céu. Exatamente. Irmãos, vocês precisam entender isso, é muito importante. Isso dá até muito profundo. Isso dá até, João, um regozijo da gente ouvir e aprofundar e saber disso, dessas coisas, né? Dessas revelações em Cristo. Porque é a verdade, né? Isso é a verdade, né? Pastor, mais uma passagem que eu acho interessante. Quando a gente vê lá em Marcos, capítulo 10, versículo 21, que diz assim, né? Que aquele jovem rico que Jesus pede para ele, dê tudo que tem aos pobres e me siga, né? Que ele pergunta para o Senhor o que ele pode fazer, né? Para poder ser salvo, para ir para o céu. E Jesus fala isso para ele. Como o senhor interpreta? Porque também, olha só, eu tô separando algumas frases, falamos o dinheiro é a rede de todo mal, eu tô separando essa outra frase porque muitos usam esses trechos para repreender a prosperidade, olha só. Verdade. Entendeu? E muitas vezes para criticar o irmão que é próspero. Eu vou responder para você o seguinte. Então, aquelas 3 ofertas que eu falei para você, ela é feita desde o princípio. Que é, Caim nasceu primeiro, foi ser agricultor. Abel nasceu depois, foi ser pastor, certo? Então, holocausto Deus fez. Caim tinha que trazer o fruto da terra, a oferta de manjares. E Abel tinha que trazer a oferta de sacrifício. Tá? O Caim trouxe as ofertas do jeito que ele pensava. Aí lá fala assim, e Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Mas Caim não estava se oferecendo. Ele estava oferecendo a oferta. E Deus rejeitou primeiro Caim, depois a oferta. Por que isso? Porque Deus nos conhece pela nossa mão, pelo que nós damos. Pode-se dizer então que Caim ele levou uma oferta que não foi o seu melhor? Não, ele levou o melhor que ele tinha. Mas ele levou errado. Mas né? ele levou incompleto. Porque a oferta, você já viu a palavra oblação e libação, você sabe o que é isso? Nos relembra aí, pastor. Você sabe? Então, a oferta ela é tríplice. Tudo no mundo é tríplice. Porque é uma assinatura de Deus. A oferta ela é tríplice. Ela é oblação, libação e azeite. Oblação, libação e gordura. O que é a oblação? A parte sólida da oferta. O que é a libação? A parte líquida da oferta. E a gordura, para poder dar cheiro suave. E quando fala cheiro suave, é a gordura que vai queimar. Se você fritar um arroz, por exemplo, botar um arroz na panela e não botar óleo, ele vai cheirar mal. Sim. Mas se você botar óleo, não vai sair comida. A carne também, por isso que a turma fala assim, a gordura faz mal, né? Mas não faz, é aroma suave. O povo que mais comeu carne foi sacerdote. Olha só. Você entendeu? Então o Caim ele levou incompleta. E Deus nos conhece pela doação, pela mão. Eu até esse dia eu estava falando que tem uma cunhada para estar mexendo com o Buda. Eu falei, minha filha, minha esposa foi lá, eu falei, vai lá, tira, a hora que você chegar lá, tira a foto do Buda sentado no arroz cheio de moeda. Eu quero mostrar na igreja quem que gosta de moeda. É Buda sentado no arroz. Que Deus gosta de oferta, de ser honrado. A Deus tem problema com moeda? Não. Se o seu melhor é a moeda, traga. Mas tem nem que abre a carteira, tira a menor nota e põe lá, né?
Então, Olha só. ele nos conhece pela mão. Aceitou o Senhor Deus Abel e a sua oferta. Rejeitou o Senhor Deus Caim e a sua oferta. Porque se fosse só oferta, Deus podia falar: Caim, não gostei dessa, traz outra. Então, por ter rejeitado verdade, a Caim, automaticamente rejeitou a oferta. Não oferta. Na verdade, também ele Então foi ele só no rejeitou a coração de oferta Caim. porque ele rejeitou Caim. Caim. Olha Por só. causa do que estava no coração dele. Tá no coração. Olha só. E ó, lá se você vê assim, fala assim, ó. Então as intenções, quando Deus rejeita Caim pelo que ele tem no coração, Deus está rejeitando a intenção de Caim. Tem Caim. Porque ele levou incompleto. Não, porque você tem que cumprir os princípios. Então se eu dar uma Porque oferta... Deus é um Deus de princípios. Sim, Se você vai dar uma oferta, você tem que ter alguma boa intenção. na realidade, você tem que santificar alguma E coisa. alegria, né, João? Dá com alegria. Eu entendo isso. Você não Então, às dando vezes uma ele não oferta, queria Marco. nem dar a oferta, Não, então mas ele levou dá- por obrigação Não, mas dá uma oferta com a intenção mal no coração. também. Olha só, Deus não vai aceitar. Não sei. Você automaticamente não aceita a oferta. O que eu ia falar para você? É das ofertas, né? As ofertas é o que mais nos aproxima de Deus. É o que mais nos aproxima de Deus, são as ofertas. Porque você vai fazer ela com propósito. Sim. Você vai fazer ela com algum pedido, garantindo algum bem. É porque, segundo Hebreus 9:22, fala assim, que com sangue se santifica quase todas as coisas. Com sangue. Quase. Quase todas as coisas. O que o sangue não santifica? Porque o sangue veio para santificar seu espírito, o sangue veio para santificar sua alma e o sangue veio para santificar seu corpo. O que ele não santifica? Bens, coisas. Bens, coisas. O que santifica bens, coisas? Oferta. Olha só. Que santifica. Pastor, agora E garante. nós vamos para uma etapa final do nosso podcast. Já estamos Ah. aqui tem um tempo já, mas eu não posso deixar de entrar nessa área, porque conversando com o senhor, eu fiquei muito assim curioso e fiquei muito impactado com o seu conhecimento, né, que Deus tem te dado nessa área. Nós temos o senhor tem falado, tem 4 áreas que nós precisamos cuidar, Ah, tá. né? 4. Porque existe 4 demônios, né? É. Cortador, migrador, destruidor E devorador. e devorador. Explica um pouquinho, pastor, como que nós podemos repreender cada um desses, quais deles está ligado a dízimo e como nós podemos repreender, porque na Bíblia fala, repreenderei O devorador. o devorador, Aí né? fica os outros 3. Mas fica os outros 3, exatamente. É. Aí, entendeu? Fica os outros É 3. verdade. E aí, como repreender o devorador? E os outros 3? E fala deles lá, né? Mas fala repreender o devorador. Só- Aí tem o cortador Migrador, Migrador. e destruidor. e destruidor. Então, porque toda vez que o inferno vem trabalhar na sua vida, ele vem em 4 áreas, 4 situações, né? Porque quando existe 4 classes de anjo conhecidas pelo homem que está na Bíblia: querubim, serafins, filho de Deus e estrela do céu. E essas 4 classes, Querubins, querubins, serafins, filho de Deus e filho estrela de do céu. Deus e estrela do céu. Isso. Olha só. Vou falar um negócio para você. Pra nós, né? Nós aqui, todo mundo Nós assistindo, os estamos irmãos aí. assistindo. Ó, Presta atenção. então, dessas 4 classes, tem 4 ordens: principado, potestade, hostes e domínio. Quando o querubim ungido falhou, caiu com ele 1/3 Um terço. dos anjos. Certo? Desse 1/3 veio o anjo também: principado, potestade e hoste e domínio. Então, são 4 situações que atacam a nossa Todos vida. esses 4 tipos 4 de anjo poderes. também caiu nesse 1/3. Caiu Os nesse 4 1/3, poderes, caiu, né? caiu o querubim, principado, querubim, hoste, querubim, domínio, querubim, principado, potestade, hoste e domínio. Então caiu o querubim dessas 4 ordens, 4 áreas. Né? 4 áreas. No serafim também, porque eles negociaram lá. Fala que havia um negócio. E esse negócio, todo mundo pensa que é o negócio que a gente conhece. Não, era negócio, era posição. Status. Era status. Então o Era poder,
Quando ele viu o trono branco, quando ele viu o trono vazio, ele falou, é meu. Porque ele foi muito mais prepotente, muito mais altivo do que a gente imagina. Porque se ele fala, vou tomar o trono de Deus, eu reconheço que não tinha ninguém maior que Deus, né? Mas ele falou, não, vou colocar o meu trono paralelo. Ele não tinha trono, o trono era de Cristo. Mistério oculto em Deus, até mesmo aos anjos. Né? Até ser revelado. Até ser revelado. Então, essas 4. Aí lá em Joel fala que ele é cortador, migrador, destruidor e devorador. Se você pegar lá no Evangelho de João, no capítulo 10, fala que ele é estranho, é mercenário, ladrão e assassino. Veio matar, roubar e destruir. Se você pegar lá em Efésios, é principado, potestade, ordem e domínio. Se você pegar lá no Apocalipse, fala que ele é serpente, diabo, serpente, dragão, diabo e satanás. Sempre são 4. Sempre são 4. Sempre são 4. Que referencia ao cortador, migrador, devorador e destruidor. Isso. Então, na área financeira. Na área financeira são esses aí. Esses 4. O devorador, o que repreende o devorador? É Deus. Não adianta você orar, jejuar, que o devorador não sai de sua vida, se você não cumprir o princípio que é dizimar. Então o devorador é dízimo. É dízimo. É Deus que repreende. E por causa de vós, eu repreenderei o devorador. O cortador. Aí nós temos que ver uma passagem na Bíblia que mostra esse cortador. É a passagem lá do Gadareno. O endemoniado lá do Gadareno que estava lá no sepulcro. Diz que lá na minha terra falava que era doido que atira até pedra. Ele atirava pedra nele mesmo. Quebrava tudo, né? Então quando ele viu Jesus, que Jesus veio, ele falou que eu tenho contigo, ó, filho do Altíssimo. O demônio falou, estava nele e falou com Jesus. Falou com Jesus. Sem Jesus nem falar nada Sem com Jesus ele. nem falar nada. Ele reconheceu. Ele já veio. Porque a turma pensa que a gente lê ali, parece que foi imediato. Não, mas Jesus lutou contra o demônio. Porque Jesus mandava sair e ficava. Mandava sair e ficava. Olha que negócio que... Qual que é o seu nome? Eu me chamo Levião, porque eu sou muito. Mas o Senhor vai me tirar, então deixa eu entrar naqueles porcos ali. E aí, para meu espanto, eu vi que Jesus atendeu a oração do demônio, né? Um pedido ou oração? Um pedido, uma oração. Deixa eu entrar lá, vai. E aqueles porcos, ele tinha dono. Segundo Marco, era 2.000. A preço de hoje, meu filho, dá uma pequena fortuna. É verdade. Tá? Por que os demônios pediram para entrar nos porcos e não simplesmente sair? É uma boa pergunta, né? É porque eles precisam de corpo, senão eles ficam vagando por aí. Por isso que na Bíblia fala assim, ó, quando um valente sai do terreno árido, procura, aí não acha, volta para casa. Eles têm que, né? Volta para aquela casa que ele saiu, ele acha a rua adornada, limpinha, vazia. Ele volta com mais 7. A garantir que não sai de novo. Que não sai de novo. Entendeu? Então qual foi o repreendido ali? O cortador. O cortador. O cortador. De uma vez. E como repreende o cortador? Não, o cortador é assim, é você não mexendo com coisa ilícita, porque os porcos não podiam ser criados lá em Israel. Entendi. Israel não pode comer porco, não pode criar porco. Crente não pode mexer com nada ilícito. Errado. Para repreender o cortador. Olha não só. Pode ser bombeiro, não pode mexer com droga, não pode. Pirataria, essas coisas não pode. De vez em quando ele leva um tombo financeiramente. Aí acontece, o cara lá toma um prejuízo. O que aconteceu? Isso. É o cortador. O migrador. Então, o dono daqueles porcos estava fora da lei. Estava fora da lei. Mexendo com coisa que não podia. Lindíssimo. E o cortador veio e levou. Levou a fortuna. Por isso que entrou nos porcos. Olha só. Pra tirar dele. O migrador, já temos aquela passagem lá dos filhos pródigos. Só um parênteses aqui, pastor, eu gosto de detalhar bem. Então quer dizer que quando o demônio pede para Jesus poder entrar no porco, é porque ele viu a brecha que o dono do porco tinha, senão ele não podia entrar. Não podia. Que ele estava em outra situação. Ele viu a brecha. Não, ali eu tenho uma brecha ali eu posso. Então eu posso entrar porque eu tenho uma brecha ali. Olha isso. E aí, pastor, entendi. A turma diz que o diabo age na legalidade. Não, ele age na ilegalidade. Na ilegalidade.
É o maior acusador. É o maior acusador. E nós temos um migrador. Como que é o migrador? É naquela passagem dos filhos pródigos, né? O filho pede a herança, já está errado, que você não pode lançar a mão dos bens do seu pai enquanto ele é vivo, né? Sim. E ele pediu e levou o dinheiro. Aí foi viver dissolutamente, quer dizer, foi migrando, a riqueza dele foi se diluindo. Indo embora. Saindo da mão dele, migrando Saiu do para pai, as trevas. tirou, para as trevas, foi foi migrando. para as trevas. E ele foi indo, aí diz que houve fome na terra, vê se não é mão de Deus, houve fome na terra. Aí ele foi trabalhar no quê? Com coisa ilícita, porque ele era crente. Foi cuidar de porcos. O migrador já tinha gente na mão dele que migrou toda a finança, tirou dele, migrou, Negrou. porque ele desonrou, agiu fora do princípio de ter adquirido aquilo Fora do antes tempo, com seu pai. Antes do tempo tempo, terminado. Isso. Então veio o migrador com essa brecha, aí depois foi mexer com coisa ilícita ainda. E foi mexer com coisa ilícita. Aí ele queria comer, falou, não, mas eu queria comer até a coisa ilícita, né? A sujeira da coisa Chegou a ilícita. sentir vontade até de comer a A comida dos bolota porcos. do porco. Uhum. Aí ele falou, não, eu vou voltar, porque lá meu pai, eu vou pedir perdão para ele e vou ser um jornaleiro dele. E até Porque lá tem comida. os servos do meu pai comem melhor do que isso. Quando ele voltou, o pai já estava esperando. Então, quando há Reconciliação, perdão aqui, o pai já está esperando. Porque o Aí cara já- afasta tudo e sai da proteção do pai, sai da proteção espiritual, sai do pai da guarda. E já repreende o migrador. Aí já repreende o migrador. Se você tem que estar debaixo da proteção do pastor, da igreja, do seu pai, tem que estar sob a proteção. Então, estando sob a proteção, o migrador não vem. Olha só. Tá? E aí nós temos o destruidor, esse é o pior. Esse rebenta com a vida da pessoa. Você pode notar, cara, que eu vi vários caras indo fazendo ingratidão para pastor Edivaldo, todos estão se dando mal. Que na verdade então, o destruidor é ingratidão. É ingratidão. Você repreende ou dá brecha com ele, não, sendo ingrato, dá brecha para ele agir. Dá Então, brecha Sendo pro grato, destruidor. você repreende ele. repreende. Aonde que nós temos uma situação dessa na Bíblia? Nós temos essa situação lá de Abraão com Jó. Ló, ao contrário. Porque Abraão, quando Deus chamou ele, né, a turma fala que ele estava em Ur dos Caldeus. Não, ele estava em Arã, quando ele parou lá. Ele saiu com a família dele toda e parou lá. Aí quando o pai dele morreu, aí Deus falou, agora venha. Só que o irmão dele tinha morrido, ele criava o Ló também. Acolheu Ló como filho. Isso. Né? Só que o dono da bênção, eu falo que o dono da bênção é Abraão. Porque Deus falou, eu vou abençoar quem tem abençoar e amaldiçoar quem tem amaldiçoar. Olha só. Não é? Então, o Abraão era o dono da bênção. E Ló estava do lado dele, respingou em cima de Ló. A ponto dele ficar tão rico que começou a encrencar com Enquanto Ló estava abençoando o seu tio, ele prosperou. prosperou. Mas quando ele quer disputar com Abraão, Então, aí ele foi, isso foi a ingratidão. ingratidão, porque ele falou, ó, nós não podemos brigar. Abraão mesmo que falou para ele, nós não podemos brigar. Nós não podemos brigar. Vai para onde você quiser e que eu vou do lado contrário. Aí ele foi para as Campinas Verdejantes. Foi para a melhor terra, né? Foi a melhor terra. Escolheu. Aos olhos dele. Aos olhos dele, Aos foi olhos para a dele. melhor terra. E Abraão foi para o deserto de Negueb. Lá ele prosperou. No deserto ele prosperou. Prosperou. Não é porque a prosperidade estava no deserto, a prosperidade estava com Dele, Abraão. a bênção era dele. Olha só. A bênção é dele. Abençoarei quem tem a abençoar e amaldiçoarei quem tem a amaldiçoar. Por que o Brasil tem uma promessa? Olha, isso aqui é muito importante. Tem uma promessa de alimentar o mundo, de evangelizar o mundo. Eu sempre, depois que entrei na igreja, sempre ouço isso. É simples. Quando o Estado de Israel foi para ser reconhecido em 48, quem que era o secretário da ONU? É verdade, né? Nós tivemos um voto, fomos voto de Minerva, se eu não me engano. Não, foi Oswaldo Aranha. Sim, mas nós fomos, mas teve o voto principal, né? O voto decisivo. principal era dele. Ele foi lá isso, foi ele, decisivo. ele era o que desempatava a situação. Isso, então Oswaldo Aranha. Olha só. Então, abençoarei quem tem a abençoar e amaldiçoarei quem tem a amaldiçoar. É Abraão, é o povo de Israel. Então, Oswaldo Aranha, sendo brasileiro, abençoou o Estado foi criado. Muitas vezes a gente não sabe dessas coisas.
Então, Oswaldo Aranha abençoou a nação. E nós recebemos uma promessa. Então, aí o Ló... Quer dizer, fizemos parte da promessa, né? Então, Que te abençoarei quem vos abençoar. Então, está respingando sobre nós. Exatamente. Mas no momento lá, ele estava representando o Brasil. Sim, claro. Como secretário-geral da ONU. Sim, sim. E então Ló foi para lá. Abraão veio para cá. Abraão prosperou. Ló também estava rico. E aí um dia Abraão estava se descansando lá debaixo dos carvalhais de Manre, que é um oásis que tinha lá. Ele viu 3 perigueiros no deserto. Ele falou, mas ele era espiritual. Ele falou, não, vou ter que abençoar esse povo aí. Já mostrei. Mandou Sara já matar o capado, fazia aquilo, fez aquilo. Só que era 3 anjos, né? Um veio trazer a confirmação da bênção dele, que era o Isaac. E 2 veio para destruir Sodoma e Gomorra. Onde Ló estava. Onde Ló estava. Só que aí Abraão lembrou do sobrinho. Falou, e agora? Mas, peraí. Existia amor no coração de Ló pelo sobrinho, né? No coração de Abraão pelo sobrinho Ló. Sobrinho. E agora? Peraí. E se tiver 50 justos lá, Deus vai fazer isso? Não, se tiver 50 justos, nós não vamos. Aí ele foi diminuindo. Mas ele sabia que não tinha. E se tiver 40? Se tiver, ele parou em 10. Que era a família de Ló. O senhor acredita que se Abraão tivesse avançado além de 10, Deus tinha atendido? Sobre eles, né? Sobre a família de Ló. Eu acho, do meu entendimento, como a Bíblia fala que a misericórdia excede ao juízo, eu acho que sim. Mas ele parou ali, né? Mas ele parou no 10, não continuou. Aí eles foram lá e chegaram para Ló e falaram, ó, some daqui. Eles eram o destruidor. E fizeram isso com Ló pela intercessão de Abraão, né? Isso. Acredito eu, né? Eu creio. Ló era o justo, né? Até a Bíblia fala, no Novo Testamento, fala que ele era justo. Ó, sai da cidade, não leva nada, só a roupa do corpo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Então a ingratidão que ele fez com Abraão fez ele perder tudo. Que é o destruidor. Que é o destruidor. Levou só a roupa do corpo. E ainda foi morar em caverna e ainda praticou incesto, né? E perdeu a esposa. Perdeu a esposa olhou para Então trás. o destruidor, ele age na ingratidão e de repente ele vem e rebenta com tudo. Rebenta com tudo. Às Olha vezes só. até o cara pensa que está prosperando, daí a pouco cai e vai lá no zero. No zero. No zero. Ele está criando um grande buraco espiritual ali, Por causa que onde o da devorador ingratidão. vai entrar e vai rebentar com tudo. Isso. O devorador não, o destruidor. Destruidor. Olha Então só. essas são as 4 partes que... Você viu aí, Marco? Ó, Interessante. devorador dízimo. Cortador. O cortador, pastor? Qual que você falou O mesmo? cortador é dos porcos lá. O cortador Não é pode não mexer com nada ilícito. Isso. Né? O migrador é Não sair debaixo da não autoridade sair do pai. debaixo da autoridade do pai. Do pai, do pastor. O migrador. E o destruidor é a ingratidão. Ingratidão. Olha Que só. é o mais forte. Ingratidão. E nós só ouvimos mais falar do devorador, né? Que é do dízimo. O devorador, até eu acho que é o seguinte, ó. Jesus falou assim, ó. No mundo tereis aflição, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que os crentes acham que crente não pode ficar doente. Sofrer aflição, nada disso. É, sim. Você entendeu como que é as coisas? Aí o cara tá doente, já comprando remédio demais, já acha que é o devorador. Não. Se você tá comprando remédio, é porque Deus te deu a riqueza para você poder comprar o remédio. Sim. Te deu, tá te dando enquanto nós estivermos provisão. aqui no mundo, ele mesmo fala lá na oração sacerdotal, eles não são do mundo, mas eu quero que os proteja do mundo. Sim. E o homem, ele depende do homem, né? Ó, nós dependemos um do outro, né? Até para formar um corpo, nós dependemos um do outro. Eu não sei se isso aqui vai entender, mas o pessoal vai entender, mas olha aqui. Jesus curou muitas pessoas só falando assim, eu quero. Senhor, se eu quisesse, eu posso ser livre. Tá, eu quero ser livre. Mas para um cego, não, ele chegou, cuspiu no chão, fez lama e botou no olho do cara. É remédio. Remédio. E mandou o cara lavar. E não vai lavar. Lógico, tem que lavar, tá sujo. Então Jesus tinha umas certas coisas que... O que você quer que eu faça com você? Eu quero ser livre. Tá bom, ser livre. Olha só o nível de autoridade. Né? É o próprio Deus. Você entendeu como que é as coisas? Então ali eu creio que aquele cara cego de nascença, ele nasceu sem um globo ocular. Jesus, quando
colocou aquele lodo ali, eu acho que estava criando. Criando, porque era do como o homem nasceu do pó da terra, foi formado, Cristo formou ali na hora, pode ser. É isso. É uma teoria. Você entendeu? Que maravilha, você viu, Marco? Olha que nível de conhecimento. Pastor Epitácio, nós só podemos agradecer o Senhor por trazer para nós esse nível de conhecimento tão profundo, né? Que nós já tínhamos conversado um pouco, assim, eu fiquei impressionado. E com certeza, né, Marco? Nós precisamos marcar mais uns 3, pelo menos mais uns 3 podcasts, né? Nós precisamos pegar aí uma linha aí, outra linha de estudo com o pastor Epitácio, né? Olha, eu falo que... poder abençoar os irmãos através do podcast. Eu falo que esse podcast, Marco, ele tem um nível de profundidade no conhecimento, dízimos, ofertas, primícias, tipos de oferta. Agora, é como repreender, né, esses quatro demônios. Essas quatro áreas da vida, né, do cristão. Então, não deixa de curtir esse podcast, não deixa de compartilhar. Tem muita gente precisando ser abençoada, precisando ter esse conhecimento. Então, não guarde só para você, né? Compartilhe, curta, ajuda essa mensagem a chegar para o mais número de pessoas, né, Marco? Possíveis. Agora, não deixa de assistir até o final, assiste até o final. Tem outra coisa, tem muita coisa. Vamos lá, pastor. Tem mais coisa aí, Marco. Vamos lá. Tem muita coisa que acontece na igreja que você não aprende lendo, aprende ouvindo. Agora você calcula. Você viu falar que 1/3 dos anjos caiu com Lúcifer. Sim. Você sabe aonde está escrito isso? De cabeça agora aqui, não tô lembrado exatamente, pastor. Não, é o que eu quero falar. Não sabe, lá depois eu vou mostrar para vocês. Então, isso aqui prova que você aprendeu ouvindo e não lendo. Sim. Porque a gente não lembra Então tem muito. A gente sabe que tá lá, mas a gente não lembra exatamente onde está escrito o texto. Eu falo que a gente. Como que eu tenho buscado para gravar capítulos e versículos? É difícil, hein? Ministrando. Porque você ouve, Marco, mas aí quando você começa a estudar para ministrar, você começa a gravar. Então, muitas vezes quando eu falo de versículos, de capítulos, por quê? Porque já fez parte de estudo, né? Então porque é o seguinte, tem muita coisa que a gente aprende na igreja que a gente aprende ouvindo. E quantas coisas erradas não vem? Sim. É verdade. Por exemplo, esse dia eu vi até na revista infantil que Elias, ele não subiu numa carruagem de fogo. Ele foi num redemoinho. A Bíblia não fala que é carruagem de fogo, fala redemoinho. Uhum. E eu vi uma informativo infantil. Sim. O Elias com o carro de fogo subido. E a Bíblia não fala disso. Outra. Paulo caiu do cavalo. Tem cavalo nenhum na história. Paulo caiu. Não falou que caiu de um cavalo, né? Não tem cavalo nenhum na história. Quem tinha carros e carruagens de fogo era Eliseu, não era Elias. É verdade. Tanto é que ele falou, o Geazi falou, Senhor, nós estamos enrolados aqui agora. Se eu abro o olho desse menino, que ele olhou, estavam carros e carruagens de fogo lá, toneladas. Então Eliseu que tinha. Por que Eliseu tinha? Porque quando Elias falou para ele assim, o que você quer, Eliseu? Quero porção dobrada do seu espírito. Aí ele falou, a dura coisa você pediu, mas na hora que você me vê subindo, você pedir, assim será feito. Só que na hora que o redemoinho pegou Elias, ele olhou para cima e ele viu os cavalos, ele falou, carros e cavaleiros, meu rei! Aí o carro e os cavaleiros veio para ele, porque ele pediu. Mas ele subiu no redemoinho. Aí Elias subiu no redemoinho, mas o carro e os cavaleiros veio acompanhar ele, deu, porque ele pediu, que era para ele pedir o espírito dobrado. Porção do espírito dobrado. Ele assustou. Meu rei, carros e cavaleiro. Ele viu. Aí veio para ele. Acompanhava ele. Carros e cavaleiro. Olha só. Você está entendendo? Então depende do que você vai pedir também. É verdade. Não, então tem muita coisa. O que eu quero falar para você é o seguinte. Muita coisa. Esse podcast que vem pelo ouvir. É uma benção. Vem pelo ouvir. Que vem errado muitas vezes. E aqui nós vamos colocar muita coisa em xeque e esclarecer, né, pastor? Lógico.
Glória a Deus, glória Amém. a Deus. Amém, glória Por a Deus. isso é importante, João, sempre falo, eu falei acho que num podcast anterior, culto de terça-feira, meus irmãos, é muito importante. De ensino, né, Porque Marco? é um curso de ensino com o pastor Edivaldo e que ele é muito profundo e que ele pega uma sequência de palavras, ele pega um estudo e ele acompanha esse estudo, João, 4, 5, 6 terças-feiras. Depois ele termina entre o outro. Então, irmãos, não deixa de vir no culto de terça. E não Se é... não conseguir vir, assiste online, mas não perca. E é um culto que é a essência da simplicidade do nosso pastor Edivaldo, porque o culto do pastor Edivaldo ele não é um culto temático, ele é um culto profundo, né? De então, estudo na mesmo da simplicidade palavra, da palavra, ele vai levando na profundidade do conhecimento. Ele né? leva Como Cristo. Deus tem usado leva o nosso Cristo, pastor. né? Ele tem levado Cristo, ele tem levado a nossa... para os irmãos entenderem o que é Cristo em nós, em nossa vida, o que nós representamos, né? É verdade. Para Ele. Então, Mas, mais uma vez, pastor, muito obrigado por o senhor estar conosco, aceitado o nosso convite. E obrigado, pastor. já digo, vai vir outros Vai ter convites, outros. nós vamos ter muito assunto aí, né, Marco? Vamos tirar o assunto, né, João? Pra rapaz, gente discorrer com o pastor muita coisa, Epitácio né? mais uma vez. E agradeço você, meu irmão, que está aí nos acompanhando já, né, todo esse tempo nesse podcast, que essa mensagem possa abençoar a sua vida, possa ser esclarecedora, possa tirar as escamas dos olhos e realmente entender, né, todos os princípios de Deus. Que Deus abençoe, né? Fique com Deus e até o próximo podcast, né, Marco? Deus abençoe, fique com Deus, não perca, assiste todos os nossos podcasts, né? Deixa de curtir, de compartilhar, que é muito importante. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu agradeço a todos, que espero que tenha contribuído para esclarecimentos. Amém. E no final, o nome do Senhor que é glorificado, né? Tudo para honra e glória dele, né? Tudo para honra e glória dele, porque dele, para ele são todas as coisas. Amém. Deus Amém. abençoe, irmão. Amém. Deus Amém. abençoe. Até o em próximo nome de Jesus. podcast. Adnacast.